sair com esse grupo, está honesto. Fica à vontade, a palavra é sua. Tá bom, vamos demorar então. Né? O tempo que você precisar, fica à vontade. Obrigado, boa noite a todos. Ontem à noite, com essa minha esposa, tá? Ontem à noite eu estava tentando usar a internet no meu quarto, quando eu esperava aqui. Desde sexta-feira eu estou pregando em Fortaleza, na Paz de Vida, lá no centro. E ontem à noite eu estava tentando usar a internet e deu um problema no computador. E eu não conseguia passar um e-mail importantíssimo para São Paulo. Eu disse a minha esposa, desce comigo até o ferro, porque lá eu vou usar a rede sem fio. Eu não consigo passar esse e-mail para São Paulo. Ela estava com muito sono, então fica aí que eu era quase... Era meia-noite pelo horário de lá, né? Ela estava super cansada. E eu estava na recepção lá, mencionando tudo certinho, terminando o trabalho para andar. Aí passou um monte de mulheres, senhoras, bem arrumadas. Eu olhei no relógio, aqui era 11 horas, mas em São Paulo era meia-noite, né? Puxa, 11 horas da noite, senhoras, assim, com cabelo branco e tudo. 11 horas da noite estavam saindo para balada, exposição, hein? E a mulher nova lá não aguenta. Olha as veinhas tudo saindo aí, que coisa impressionante. Aí passou mais uma leva de gente. Caramba, já uma festa boa aqui na igreja. Eu achei que o pessoal estava, que eram hóspedes saindo para algum lugar. E não era. Era o pessoal da Donep ontem que estava saindo. Mas eu não conheci que era a turma da Donep, não é? Aí me voltou o Erinaldo. O Erinaldo veio falar comigo, pastor. E aí a gente conversou. Aí fiquei sabendo que aqui o pessoal era realmente o capítulo da novela que estava saindo depois de ter feito o trabalho. Aí o Erinaldo aproveitou e me falou assim, dá uma palavrinha pra gente amanhã lá. Eu falei, olha, eu não sei se eu posso, porque amanhã, há anos eu venho para o Ceará, e eu nunca fiz um passeio aqui, né? Viu, Marcos? Nunca fiz um passeio. Há anos eu venho, só venho, faço a reunião, pego o avião, volto para São Paulo. Eu falei, não sei, porque amanhã eu tenho que passear com a minha esposa, vou visitar 3 praias aí, eu não sei que hora eu chego, mas se eu chegar a tempo, quem sabe eu vou até lá e conto uma ilustração do reino de Deus. E tudo bem. E eu achei que o Erinaldo tinha esquecido, né? Estou lá, escarrapachado, descansando, aí toco o interfone. Ô, pastor, 8h20 já? Vai? É claro que eu vou. Então eu vim, gente, foi surpresa para mim também estar aqui, não quero tomar o espaço do preletor oficial, não é? Até porque, desculpa para o Erinaldo por mais certeza. Imagina, eu pedi desculpa para eles, eu falei, olha, como depois do interfone, vou ter que trabalhar um pouquinho agora à noite, né? Para mandar algumas coisas também para as igrejas da Paz de Vida. Eu vou ficar um pouquinho com vocês, mas para dar uma saudação e dizer também satisfação de encontrar com vocês aqui, presidente, né? Capítulo 505, aqui. O Edson, esse trabalho maravilhoso, né? E, bom, como eu sei que muitos são empresários aqui, eu vou contar aqui, uma vez que entreguei aqui na Paz de Vida, Fortaleza, na Dom Manuel, e essa manhã você está feita, não é quarta, né? É. Eu estava saindo da igreja, eu vi o diabo sentado, assim, na calçada, na guia, chorando tanto. Fiquei com pena do diabo, né? Cheguei para dizer assim, ô diabo, você está chorando? Um pouco dessa igreja. Me deu um pouco da paz de vida.
Começa a reclamar com o pastor, falar dos problemas. E tudo eu. O que acontece errado com eles, eles falam que fui eu não aguento mais esse povo, você não sabe a culpa de sua gente. E de fato, amados, o diabo muitas vezes é responsabilizado por coisas que nós fazemos, criamos a situação e depois não assumimos a culpa. Uma coisa que me causa admiração na personalidade do rei Davi é que ele, em todos os episódios, todas as tragédias que ele se envolveu, ele não fugia da responsabilidade, e nem jogava a culpa em ninguém, ele assumia o erro. E era isso que fazia com que o rei Davi, apesar de ser um homem cheio de defeitos, encontrava graça diante de Deus. Deus, em várias oportunidades, traspassou o seu pecado. Naquela vez que ele numerou os homens em Israel, ele queria saber quantos homens de guerra tinha no país. Mas havia uma ordem na palavra de Deus que os descendentes de Abraão seriam inumeráveis como as estrelas do céu e como os grãos de areia que estão na praia do mar. Então, tentar fazer um censo demográfico, ainda mais com objetivo de guerra, não é? Era um pecado muito grave, mas o rei Davi queria ter esse inventário de guerreiros. Quando ele recebeu a notificação de que em Israel tinha 800 mil homens de guerra, em Judá mais 500 mil, quer dizer, ele tinha um exército de 1.300.000 homens, ao invés de ele sentir alegria com o que ele fez, ele sentiu uma tristeza espiritual muito grande. O coração dele se fechou. E na mesma hora ele já orou a Deus dizendo: Senhor, muito eu pequei no que eu fiz. Ele assumiu que tinha pecado. Reconheceu que aquela tristeza era por causa do seu próprio pecado. E ele pede: agora, Senhor, traspasses o pecado do teu servo. Quer dizer, não deixa eu sofrer as consequências do meu pecado, porque todo pecado gera consequências. Porque eu agi muito loucamente. Enfim, ele confessa ali todo o seu erro, né? Assume toda a responsabilidade. Mas quando você comete um erro, você pode até se arrepender, mas as consequências estão em andamento. E às vezes as consequências são desagradáveis e fogem do controle. A peste começou em Jerusalém. No único dia morreram 70 mil pessoas. Tinha um anjo mandando a peste ali. E por que morreram tantas pessoas? Para inutilizar a numeração que Davi tinha feito do povo. Ah, você contou quantos tem? Agora você não vai saber mais quantos guerreiros tem. Por isso que morreram 70 mil. Aí ele não sabia se era guerreiro ou se era civil, quem tinha morrido. O censo dele não serviu para nada. Na verdade, Deus anulou o que ele havia feito. E aí, Davi, ele chora diante de Deus. Ele chora, ele vai orar outra vez e ele diz: Senhor, eis que eu sou que pequei, mas estas ovelhas nada fizeram. Seja então a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. Essa atitude até de labrar a própria sentença, não é? Ele mesmo se julgou, ele já sentenciou, pode me punir. Isso agrada a Deus. Deus detesta quando a pessoa fica jogando a culpa em outra, como fez Adão. Não, foi a Eva não, foi a serpente. Aí por fim Adão, foi o Senhor que me deu essa mulher, eu estava bem aqui sozinho, né? Não sendo culpado era Deus. Então Deus detesta quando o ser humano começa a jogar a culpa nos outros e não assume a própria culpa. Mas quando a pessoa assume o pecado, assume o erro, e se apresenta diante de Deus com sinceridade, a pessoa encontra perdão, seja o que for.
que ela tenha feito. Uma empresa estava meses e meses se arrastando para não fechar, mas finalmente 200 funcionários foram avisados que a falência tinha sido decretada, todo mundo tinha perdido o emprego. E os funcionários começaram, mas a culpa é do diretor de marketing. E outro dizia, não, a culpa é do diretor de recursos humanos. Ele falou, não, a culpa é do gerente de produto. Não, a culpa é do financeiro. A culpa é do dono da empresa. Né? Todo mundo jogando culpa nos outros. E o dono da empresa fez passar uma circular dizendo assim, infelizmente a empresa está encerrando as atividades, mas que a pessoa causadora daquela falência tinha morrido, desenvolveu a empresa pessoal. E havia de consolo, pelo menos o responsável tinha morrido, o responsável por 200 pessoas ficarem desempregadas. E que o caixão estava ali numa sala, a sala qual estava, que as pessoas poderiam passar. Para olhar o caixão estava fechado, lacrado, só tinha um televisorzinho, quando você olha e vê a cara do fundo, né? Passam aqui e vão lá ver quem é o culpado. O fechamento dessa empresa. Aí os funcionários ficam, agora nós vamos saber quem é o miserável que fez isso, o culpado pelo nosso emprego. Cada pessoa que entrava em fila naquela sala e olhava a cara do falecido ali no caixão, só saia pálida, sempre mesmo. Saia mudo. Cada pessoa ali saia muda. E quem estava na fila ficava pensando, quem será que é o miserável? A pessoa perdeu o emprego, morreu bem feito. Né? Quando chegou a vez dessa pessoa olhar no caixão, pôs a cara assim no pessoa, e o caixão estava vazio, era um espelho. No fundo, para qualquer situação da nossa vida, o culpado sempre somos nós. Vamos jogar culpa nos outros para tentar conviver com o problema, se atormentar menos, mas isso não resolve. O que resolve é a pessoa chegar diante de si mesma, diante de Deus, e assumir a situação. O que os outros pensam de você, isso aí não tem a menor importância. O problema é o que você pensa de você mesmo. E a nossa consciência, ela tem espelhos que reflete as nossas atitudes, e nós sabemos da nossa responsabilidade. Quando a gente quer virar o espelho para as outras pessoas, né, e apontar outras pessoas, no fundo a gente sabe que aquela camada de prata que tem no fundo do espelho, na verdade ela não consegue encobrir a nossa própria iniquidade. E o rei Davi, ele se apresentava diante de Deus com essa sinceridade. Senhor, eu pequei, essas ovelhas nada fizeram, fui eu que agi loucamente. Coloque a tua mão contra mim, então. Não é? Eu assumo a responsabilidade. E o resultado é que, daquele grande mal, Deus fez um bem, porque no terreno onde o rei Davi estava, lançou-se a pedra fundamental do templo de Jerusalém, que acabou sendo o grande templo construído por Salomão, depois Herodes, onde Jesus entrou. Finalizando aqui, para não aborrecer mais vocês, eu gostaria só de fazer uma oração antes de ir embora. Oração para a gente ficar com a alma lavada, sabe o que é? Oração quando você se veste totalmente de qualquer aparência para se apresentar diante de Deus nu, com sinceridade, com tereza de coração e pedir perdão, assumir
assumir as culpas. Agora, quando a gente pede perdão, não basta mais só falar assim, meu Deus, me perdoa. Isso é bom, já é um progresso, não é? Só falar, meu Deus, me perdoa. É ótimo, eu reconheço minha culpa. Mas veja bem, Judas também reconheceu. Pequei traindo o sangue inocente. Por que o arrependimento de Judas foi muito sincero e assumido, não é? Ele, inclusive, devolveu as 30 moedas de prata e jogou no templo. Por que o arrependimento de Judas, apesar de tão profundo e tão dramático, não trouxe benefício? Não basta só a pessoa falar, estou arrependido, estou envergonhado. A pessoa tem que saber quem é a pessoa que transforma esse arrependimento em perdão e salvação. Consciência pura, que purifica a pessoa. O arrependimento em si é ótimo, é excelente, mas o ateu também se arrepende. É quem não acredita em Deus, tem natureza moral refletida na consciência para dizer, puxa, que besteira eu fiz, se eu pudesse voltar atrás, não é? E o arrependimento, qualquer pessoa pode ter, mas o arrependimento que produz resultados é quando você vai na pessoa certa. Judas, ele tinha que ter procurado naquele momento o madeiro certo. Tinha uma pessoa pendurada no madeiro. Ele devia ter procurado aquela pessoa pendurada no madeiro. Mas ele procurou o madeiro errado. O livro de Atos diz, em detalhes, né? Que Judas foi até o lixão de Jerusalém, que era chamado inclusive de Sheol, Hades, inferno, porque o lixo lá da cidade queimava de noite, queimava o fogo, nunca se apagava, era um símbolo do inferno. E naquele barranco tinha o tronco de uma árvore, tinha um madeiro ali, né? Tinha um madeiro, e ele procurou o madeiro errado. Tenho certeza, se Judas tivesse procurado o madeiro correto, com o arrependimento que ele estava sentindo, ele teria sido perdoado. O Senhor não negaria o perdão para ele, como nunca negou para ninguém. Se nós aqui humanos, falhos, imperfeitos, egoístas, não é? Nós sabemos da nossa natureza falha. Se nós assim, tão deficientes, somos compelidos a pedir perdão e também perdoar, se nós, tão falhos, tão orgulhosos, tão donos da verdade, somos incitados por Deus a perdoar 70 vezes 7 num único dia, não é por toda a vida não, leia lá o texto, vai ver. Então, se nós temos que dar o perdão ilimitado e perdoar de verdade, imagina o nosso Deus. Que não é perfeito como nós, nem um Deus como nós, que não tem as nossas deficiências. Quantas vezes você pedir perdão a Ele vai perdoar. Só que esse perdão tem que ter uma pessoa em mente, que é Jesus Cristo. Quando a gente fala para as pessoas, olha, você tem que receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, isso não é retórica e nem é para convidar a pessoa para mudar de religião. Porque quando Jesus veio aqui na Terra, muitas religiões existiam e elas não salvavam. Muitas estão durando até hoje, não salvavam. Então a questão de reconhecer Jesus como o único Salvador é porque não tem outro. De reconhecer Jesus como suficiente Salvador é porque quem tem Jesus não precisa de mais ninguém, ele é suficiente. Eu não preciso de purgatório, eu não preciso pagar penalidades, eu não preciso de outra pessoa para me salvar. Jesus é suficiente. Quando a gente recebe Jesus como exclusivo Salvador, é porque essa exclusividade é um direito dele e uma exigência de Deus.
naquele lugar só vai entrar aqui nas nossas escrituras no sangue do Cordeiro. Então, é uma exclusividade, não serve o sangue de Pedro, não serve o sangue de Paulo, não serve o sangue de Estevão e nem de nenhum outro mártir. Essa exclusividade não é a exigência de uma igreja ou de uma religião, é a exigência de Deus. Quer ser salvo, quer ter perdão, tem que ser através de Jesus Cristo. Não basta apenas dizer, estou arrependido. O ateu também se arrepende das coisas erradas que fez. E isso não gera salvação. Agora, o arrependimento direcionado para a pessoa certa purifica de todo pecado. A pessoa sente paz interior. Já é aquele peso, aquela culpa, aquele remorso. Às vezes a pessoa está carregando, sabe, acusações antigas. Não dos outros, mas dela mesma. Da própria consciência. Por isso que eu te disse, o que importa é o que você pensa de você mesmo. Isso é o que é pesado. E se a tua consciência não tem paz, e quem pode dar paz para a tua consciência, não apenas uma paz legal, mas uma paz espiritual, é Jesus Cristo. Eu gostaria de fazer uma oração agora, direcionando nosso pedido de perdão para a pessoa certa, porque não conheço vocês são o Marcos Dever, né? O Berinaldo, eu não conheço. Talvez um outro eu já tenha até encontrado, mas nesse momento eu não estou me lembrando. Mas eu não estou aqui para apontar dedo para ninguém, nem para virar o espelho para ninguém. Quem sou eu? Quem sou eu? Nem conheço, não tenho nada para dizer de ninguém. Mas uma coisa eu sei. Como homem que sou, um ser humano falho que sou, com certeza absoluta, mas todos nós reconhecemos que cada pessoa tem um motivo para falar assim. E perdoa em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Temos todos nós, com certeza absoluta, não preciso saber o detalhe da vida de ninguém, nem o interar de nada, porque eu sei que a gente peca, a gente erra. A gente erra por vários meios, por atitudes, precipitações, iras. A gente peca com os olhos, a gente peca com a mente. Enfim, com certeza que a gente pode fazer uma oração agora. O sangue de Jesus vai servir para todo mundo. Amém? Então,